Fala, galera! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é o doidão lá da madrugada, que estuda de madrugada. Então, hoje a gente vai falar de um. Vocês devem estar pensando assim, falar, meu Deus do céu, o cara do nada começa tava falando lá de cinemática e agora vai falar de termologia. Esse cara é doido. Gente, é porque é o seguinte, isso aqui a gente vai começar agora um novo projeto e eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Eu vou assim, com as aulas lá de cinemática, vai ser a parte do canal que vai desde a física básica até física. Vai estudar toda a física clássica e física moderna. Falar de tudo, de tudo. E esse projeto Enem, que é esse projeto que eu vou fazer um vídeo por semana, vai ser mais voltado para o Enem. Vai ser mais uns conteúdos então mais do Enem. Então a gente vai começar a estudar termologia. Aí você deve pensar, uai, por que você está falando de calorimetria já? Vocês devem ter visto aqui no quadro. E não de termometria. É porque é o seguinte: termometria e dilatação a gente vai deixar para falar lá no outro ramo do canal, né? Que é a parte que vai estudar tudo. Por quê? Porque são dois conteúdos dentro da termologia que não caem tanto, igual calorimetria, transmissão de calor e termodinâmica, mais específica segunda lei e lei geral dos gases. Então agora em termologia a gente vai dar um foco principalmente nesses conteúdos, beleza? Para começar, eu quero te fazer uma pergunta e você vai me responder aí, né? Qual a diferença entre calor e temperatura? Você fala, meu Deus, fiquei doido. Achar que era a mesma coisa, não é a mesma coisa? Falar, gente, não é a mesma coisa, por incrível que pareça. Vou explicar para vocês, ó. O calor é um tipo de energia. É energia térmica que sai de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, a temperatura o que seria? Seria o grau de agitação das moléculas. Quanto maior esse grau de agitação, ou seja, vamos supor, vamos dar exemplo para não ficar muito doido, né, esse negócio. Vamos supor que eu sou um corpinho. E se eu ficar muito agitadão, quer dizer que a minha temperatura está muito alta. Os dois se relacionam, porque assim, quanto mais calor, quanto mais energia eu jogo num corpo, mais esse corpinho vai estar, ó, agitadão, entendeu? Então eles se relacionam, mas não são a mesma coisa. Esse aqui mede o grau de agitação das moléculas, o quanto um corpo está agitadão, e esse aqui é o fluxo, é a energia térmica, que passa de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então aquelas expressão muito doida lá, ai, fecha a janela, senão o frio vai entrar. Ah, não sei o que. Então, ó, vamos desmistificar. Não é o frio que entra, é o calor que vai embora. E eu vou explicar isso quando a gente for falar de equilíbrio térmico. Então, beleza, já sabe que calor é diferença para temperatura. Para de latir, cachorro! Aí, beleza, foi mal. Gente, tem também a diferença entre calor sensível e o calor latente. Vou até escrever aqui, ó, esse aqui não é calor. O calor sensível é a mudança de quando a gente estuda o calor, né, a energia térmica, que muda a sua temperatura. Então aqui a gente vai falar muito sobre mudança de temperatura a todo momento, mas sem mudar o estado físico. Aqui a gente está estudando o corpo assim, vamos supor, o corpo está sólido, ele vai continuar sólido, que vai mudar é a temperatura. Então aqui a gente estuda sem mudar o seu estado físico, e aqui a gente estuda quando compostos, né, alguma coisa, muda de estado físico, mas não altera a sua temperatura nisso. A gente vai ver mais lá para frente algumas equações e tudo mais. Mas por enquanto, você tem que ficar ligado na diferença entre calor e temperatura, que a gente vai agora. Nessa aula a gente vai estudar mais sobre o calor sensível, que é a mudança de temperatura, a variação da temperatura, mas sem mudar o estado físico. E não se esqueça de deixar aquele like. Belezura? Então agora a gente entra na parte das temidas equações, galera. Pois é. Aí você já deve ficar chorando, né? Meu Deus do céu, equação, aquele tanto de fórmula, cara. Calma.
Porque vai ter um macetezinho aqui top. Você vai falar, nossa. Quando chegar em calorimetria, para estudar calorimetria, você vai falar, nossa, eu sei todas as equações. Porque agora eu sei o macete. E que macete, hein? Quer saber o macete? Então é só você lembrar. Que macete. Pois é. Fácil, né? Olha aí. Você queria um macete? Que macete. Que macete. É assim que você calcula a quantidade de calor. Seja a quantidade de calor que eu tenho no corpo, que eu estou passando, que eu estou retirando do corpo. Quantidade de calor. E essa é a equação fundamental. Porque dela você consegue achar o calor específico e a capacidade térmica. Que são propriedades do material, certo? Então, vamos supor, o ferro, a água, o plástico. Cada material vai ter a sua propriedade, o seu calor específico e a sua capacidade térmica, certo? Então, tá, vamos supor, eu quero calcular a quantidade desse corpo, meu, beleza. Mas que unidade que eu vou usar? Cara, se fosse no sistema internacional, você teria que usar o quê? Como a quantidade de calor a gente já combinou que é uma energia, o calor é uma energia, aqui a gente ia ter que usar o quê? Joule. A massa no sistema internacional é quilos. O calor específico é calorias por grau Celsius, grama. Só que isso aqui, eu já vou te explicar o porquê que é isso aqui. E a temperatura, vai, Melk, Kelvin. Beleza. Lembrando que essa variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Lembra que eu tinha falado que a gente vai mexer muito com variação da temperatura nos corpos? Beleza. Era para ser isso no sistema internacional, certo? Era. Só que na maioria dos exercícios, quando a gente está se referindo também à calorimetria, a gente usa mais outras unidades, que seria caloria, para a quantidade de calor, grama para massa, aí caloria por grau Celsius, grama, e a temperatura aqui a gente vai usar em graus Celsius, beleza? Caso, vamos supor, é um exercício muito doido, chega lá dando a energia, né, ou a quantidade de calor em joule. Cara, se lembra que é o seguinte, uma caloria é igual a 4,2 joules aproximadamente, tá? Isso aqui dá pra você fazer muitas conversão aí. Principalmente o Enem, né? Que ama conversão. Beleza? Então, cara, vamos desmistificar esse calor específico e essa capacidade térmica agora. Eles são muito parecidos, porém tem uma diferença. Talvez você nunca tenha notado quando você estudou isso aqui. Que o calor específico, você usa ele para analisar a substância em si. Vamos usar aqui o ferro e a água. O ferro e a água. O calor específico da água ele é maior, ele é 1. E o do ferro é 0,1. Tá, então eu vou analisar qual tem um calor específico maior. Qual eu preciso de mais energia para variar 1 grau Celsius em 1 grama da substância. Beleza? Então, o calor específico a gente vai usar como se fosse uma característica da propriedade. E a capacidade térmica a gente usa quando a gente quer analisar quantidades disso. É como se fosse assim, o calor específico, vou analisar o ferro e a água, mas sem levar em consideração quanto de ferro eu tenho e quanto de água eu tenho. E a capacidade térmica não, eu já vou levar em consideração quantos gramas de água, quantos gramas de ferro. Vai ser mais usual aí, nos exercícios, pode até ter mais função, a capacidade térmica. Que geralmente, né, os exercícios colocam as quantidades, não só específico assim o material. Mas vamos fazer não, né? Vamos dar um jeitinho de mudar aqui para chegar no calor específico. Não precisa ficar preocupado em outra fórmula, não sei o que, não vou aprender, esse que macete estava tão bom, deixa só ele. Vamos deixar só ele. Mas o que a gente pode fazer? A partir do que macete lindo, a gente chega em calor específico, que olha,
O calor específico está aqui. Se a gente isolar ele, a gente chega no resto. Ó, o Czinho. E aqui você tem a quantidade de calor, certo? Igual na fórmula. Essa massa que está multiplicando com o Czinho, a gente pega essa massa e joga dividindo aqui, ó. E esse Tzão, esse T aqui de temperatura, também está multiplicando com C. Vamos pegar esse Tzão aqui e jogar ele dividindo também aqui, ó. Dividindo por quê? Ô louco! Então, a partir da equação fundamental, a gente chega nas outras? Exatamente. Então, calor específico, fisicamente, eu falei de um jeito mais prático, aquela hora, né? O jeito que você vai analisar. Mas fisicamente, o que seria? Olha aqui. A quantidade de calor que você precisa para mudar 1 grau Celsius em 1 grama de alguma coisa. Por que eu falei mudar? Porque tanto para tirar 1 grau Celsius, tanto para aumentar 1 grau Celsius. E, para não ficar muito, nossa, mas essa explicação foi muito física, quantidade de calor que eu preciso para mudar 1 grau Celsius em 1 grama de alguma coisa. Calma. Exemplo topíssimo. Vamos supor que eu tenho 1 grama de pão. Pô, 1 grama de pão é foda, mas tá. Vamos supor que eu quero comer só 1 graminha de pão. Eu tenho lá 1 grama de pão, beleza. Eu falo, pô, eu não quero comer 1 grama de pão frio. Eu queria comer 1 grama de pão esquentadinho, né? Gostosinho, quentinho. E eu tenho que pensar o seguinte, cara. Quanto de calor eu preciso jogar nesse 1 grama de pão para ele aumentar 1 grau de temperatura? É isso. Esse é o calor específico. A quantidade de calor que você precisa jogar no corpo ou tirar do corpo para você aumentar ou diminuir 1 grau Celsius de 1 grama da substância. Da substância. Beleza. Ah, Melk, e a capacidade térmica? Que você falou que a gente usava uma relação doida lá, que a gente usa para analisar as quantidades, né, de certa coisa. Aqui no calor específico a gente analisa só a propriedade, né? A gente analisa só o material e aqui a gente usa quantidades de material. Cara, vou te mostrar aqui, ó. A capacidade térmica, o que a gente vai usar muito é, ó a primeira diferença. Calor específico é um Czinho. A capacidade térmica é um Czão. Esse Czão, que é a capacidade térmica, é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Parece a mesma coisa. O que vai mudar? Essa massa, né? Ó, a capacidade térmica é a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura. Mas variar a temperatura, mas não em 1 grama. Por que não é em 1 grama? Porque aí vai depender do quanto eu for analisar. Entendeu? Aqui eu estou analisando para 1 graminha, sempre. Por isso que sempre aqui, ó, eu não preciso das quantidades. Por isso que eu estou analisando eles, mas sem a quantidade deles. E na capacidade térmica eu vou precisar. Por isso que na capacidade térmica a gente usa isso aqui, ó. É o Czão, né, que a capacidade térmica é igual a massa multiplicado pelo calor específico. Por que, Melk? Mas de onde você tirou isso? Cara, eu acabei de falar que a capacidade térmica é isso. É a quantidade de calor pela variação de temperatura. Tá. Se eu tenho um Czinho, e eu multiplicar com M, ó, o Czinho é isso aqui. E vamos supor que eu multiplique com M, para chegar nisso que eu te falei. Cara, concorda que, ó, o M vai dividir com M, e aí vai sobrar Q dividido por variação da temperatura, que é isso aqui. E eu vou te falar mais. Por que a capacidade térmica, esse jeito de calcular a capacidade térmica é mais eficiente para a gente? Porque aqui você vai calcular grandes quantidades ou pequenas quantidades, mas as quantidades do material. Aqui eu tô analisando ferro e água, mas aqui eu vou usar para analisar 1000 gramas de ferro, 10 gramas de água, entendeu?
A capacidade térmica é eficiente porque a gente analisa as quantidades. É tipo assim, Melk, eu quero saber quanto de energia eu preciso para 1000 gramas de ferro variar a temperatura. Então agora eu estou botando mais quantidade, eu tô fazendo mais quantidades. Agora eu estou falando, tantas quantidades disso, quantas quantidades disso. Aí já muda, tá vendo? Mesmo que a capacidade térmica dependa do material em si, aqui quando você adiciona uma massa, aqui você vai relativizar um pouco. Porque, como depende da massa, vamos supor. Eu vou falar aqui, a capacidade térmica de 1000 gramas de ferro vai ser maior do que 10 gramas de água. Por quê? Capacidade térmica é igual a massa, 1000, multiplicado com o calor específico do ferro. O calor específico do ferro é 0,1. 1000 vezes 1, 100. 100 calorias por grau Celsius. Então, estou falando o seguinte. Então, para 1000 gramas de ferro, vamos supor que eu tenho 1000 gramas de ferro. Vou precisar de 100 calorias para eu mudar 1 grau. Então, para mudar 1 grauzinho da temperatura, vou precisar de 100 calorias nesses 1000 gramas. Na água a gente faz também, C de capacidade térmica é igual massa 10 vezes o calor específico da água. Gente, o calor específico da água, vou até pôr em preto aqui, que é muito importante, é 1. O calor específico da água é 1. Porque geralmente o exercício não dá, tá? Vocês têm que saber porque é padronizado. Esse aqui você lembra, do ferro, de outras coisas não precisa. O exercício dá. O calor específico da água é 1. Ou seja, a capacidade térmica da água não, de 10 gramas de água vai ser 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, se eu tenho 10 gramas de água e eu quero variar 1 grau Celsius só, eu tenho 10 gramas de água. Eu quero variar 1 grama só da temperatura. Eu vou precisar jogar 10 calorias. Quantidade de calor que eu vou precisar jogar. Entendeu? A praticidade que a capacidade térmica vai ter. E, cara, isso é muito eficiente, principalmente para o Enem, porque você vai ter que fazer relações, vai ter que analisar materiais, analisar substâncias. E, cara, isso aqui serve muito. Tanto o calor específico, se você quer analisar a substância, e tanto faz a quantidade, e a capacidade térmica, quando você tem as quantidades dos materiais. Entendeu? Então, cara, isso aqui é muito, 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 muito importante saber para sua prova do Enem. Tá? Principalmente porque isso aqui dá para você comparar bastante coisa. Principalmente, vamos supor, se você sabe... Melk, sobre isolantes e condutores. Cara, quanto o ferro, vamos supor o ferro. O ferro ele é um bom condutor, ele é melhor condutor do que a água, certo? E o calor específico dele é mais baixo. O calor específico dele é mais baixo. Então eu preciso de pouca energia para variar 1 grau Celsius de 1 grama de ferro? Sim. O que isso quer dizer? Com pouca energia, você consegue aumentar muito a temperatura dele e abaixar também muito a temperatura dele. Enquanto para a água, ela é mais isolante, por quê? Porque você precisa de muita energia para aumentar ou diminuir a temperatura, tá? Gente, lembra que é o seguinte, se o corpo ele tem um calor específico muito alto, para diminuir a temperatura dele, você precisa tirar muita energia. E para você aumentar a temperatura dele, você vai precisar de muita energia. E se um corpo ele tem um calor específico baixo, ele aumenta a temperatura rapidamente, com pouca energia, mas para diminuir também com pouca energia, tá? Bom, e aí, para dar uma finalizada top, a gente agora vai falar de equilíbrio térmico, que tem muito a ver lá com o que eu falei, de um corpo de maior temperatura, passa calor para um corpo de menor temperatura até eles atingirem a mesma temperatura. É isso o equilíbrio térmico.
Eu sou um corpo de 50 graus. Aí vamos pegar esse caderno. Eu sou um corpo de 50 graus, tô quente, tô fervendo. E tem esse caderno aqui de 20 graus. Se eu tô junto com ele aqui, o que vai acontecer? Eu, que tô com a temperatura maior, eu vou começar a passar calor para esse caderno, até a gente atingir a mesma temperatura. Então vamos escrever isso de um jeito top. Vamos supor aqui, ó. Q, né, de quantidade de calor caderno é igual a menos quantidade de calor Melk. Ah, Melk, mas o que isso quer dizer? Fala, cara, ó. Eu sou o corpinho aqui, vamos supor que eu sou essa quantidade de calor. A minha quantidade de calor do Melk tá saindo do Melk e tá indo pro caderno, certo? Ou seja, essa quantidade de calor aqui tá perdendo, certo? Esse corpo aqui tá perdendo calor, por isso o sinal negativo. Eu tô perdendo calor. Perder menos. E o caderno aqui, ele é positivo, porque ele está recebendo esse calor. E por isso, ó, e por que é esse sinal de igual? Porque a gente vai chegar na mesma temperatura. Até a hora que, tipo assim, não tiver mais essa variação de quantidade de calor. Eu e o caderno, né, no caso, tiver a mesma temperatura. A gente pode escrever isso aqui também, ó. Tá, tirando esse Q e esse M de meu caderno, a gente pode pegar que o Q1 mais Q2 é igual a zero. Ou seja, quando dois corpos num sistema isolado, e aí o que é o sistema isolado? O sistema isolado é quando eles trocarem calor entre si só, sem o ambiente estar no meio. Então, quando eles trocarem calor e eles atingirem o equilíbrio térmico, a soma da quantidade de calor dos dois corpos vai ser igual a zero. Beleza? Outra coisa lá que eu tenho que terminar de falar. Do seguinte. Lembra lá daquele exemplo doido? Eu tava falando agorinha, né? Que fecha a janela porque senão o frio vai entrar. Pois é. Por que você sentiu frio nesse exemplo? Porque é o seguinte. Você vai estar trocando calor com o ambiente. O ambiente, vamos supor que está muito frio lá fora, está um frio lascado, ele está com a temperatura menor que você. E você, quando está exposto a ele, você abre a janela, você vai estar trocando calor com ele, ou seja, o seu calor que vai embora. Quando você fecha a janela, fecha tudo, é como se você entrasse num sistema isolado, onde você só trocaria calor, a quantidade de calor, com os objetos da sua casa, com as pessoas da sua casa. É um exemplo bem bom, assim, e o Enem costuma pedir esses exemplos doidos, assim. A blusa de frio também, cobertor. Qual que é o princípio? Não é que ele vai te dar mais calor, é que ele não vai deixar o seu calor, o calor do meu corpo, sair de mim, ficar trocando. Por isso que ele, tipo assim, ele prende o meu calor em mim. É isso, mas a retenção de calor. E não faz aumentar minha temperatura, não é isso. É só, eu não vou ficar mais trocando calor com outras coisas, certo? Então é bem isso, gente. Essa parte de equilíbrio térmico não serve só para dois corpos, tá? Você pode trocar tipo N corpos, vamos supor. Em um sistema isolado, igual eu falei, você não está trocando calor com o ambiente, você está trocando com mais 4 amigos, tá? Você mais 4 amigos, 5 corpos. A soma desses 5 corpos tem que ser igual a zero, beleza? Porque é para chegar no equilíbrio térmico. Vocês vão trocar, um vai ficar trocando calor com o outro, até vocês atingirem a mesma temperatura. E se atingir a mesma temperatura, esse é o equilíbrio térmico. Beleza? E com isso fecha, cara. Aí depois na próxima a gente vai falar da outra parte da termologia, que também está muito ligada a essa, então tipo, uma complementa a outra, que é a transmissão de calor, né? Então mais uma complementa a outra. Então pega essa ideia de capacidade térmica, calor específico, diferença de calor, temperatura e do equilíbrio térmico, para você ficar ligadão na próxima, hein?